Games em Ação. Tudo que você quer saber sobre jogos, gamificação e educação. Tudo isso em um único podcast. Hoje a gente vai bater um bate-papo com o Kevin, o Tassi, o Pedro e a Laurine, que participaram da Game Jam Plus Salvador. A Game Jam Plus, como eu já falei anteriormente, no último episódio, em alguns episódios passados, mais específico, com o Silver Neri, no episódio 52, a gente conversou sobre o processo da Game Jam Plus, que é um evento que envolve diversas cidades locais, uma competição de criação de jogos em 48 horas. Então, essa equipe criou um jogo digital que vocês podem jogar, que está na descrição desse episódio. Então, você pode descer a tela e jogar aqui agora, nesse exato momento. Nesse exato momento não, daqui a pouquinho você joga. Daqui a alguns minutinhos. Você desce, espera ouvir, terminar o episódio todo e ouvir aí. E aí você joga quantas horas você quiser. Então você pode descer e jogar, mas essa equipe criou esse jogo em 48 horas. Eles se envolveram em 48 horas e criaram e prototiparam um jogo inteiro. Inteiro quer dizer todas as partes. Mostraram como é que faz e mostraram como é que vem se envolvendo nesse sentido de criar um jogo e colocar em prática. Inclusive, eles ganharam a local e vão para a internacional, que eles vão competir com diversos outros projetos indo nacionalmente, Brasil, e diversos outros continentes. Que a Game Jam Plus mesmo está atualmente, eu acho, em 65 cidades. Eles vão competir com diversas equipes dessas 65 cidades. Então vai ser um desafio gigantesco e pela própria proporção que eles aprenderam muito nesse processo de desenvolvimento deles. E toda essa trajetória, vocês vão conhecer ele e vai conhecer também o que eles fizeram. Quais são pontos positivos, quais são negativos, o que erraram, o que foram de acertos, erros, aprendizados, para vocês também poderem se inspirar e criar seus próprios jogos, poder vivenciar e aprender com eles. Então eu queria chamar aqui no nosso palco o Kevin, iniciando. Pode se apresentar? Boa tarde, meu nome é Kevin Ramos, sou de Salvador, estudante do IFBA, do campus de Lauro de Freitas, no curso de Jogos Digitais, e fui um dos contribuintes aí no jogo Three Colors Adventures. Eu trabalhei na parte aí gráfica do jogo, dos personagens e do cenário. O Tássio. E aí, galera, meu nome é Tássio, eu tenho 25 anos, sou estudante de música e tô aí, pro que der e vier. O Pedro. Oi, eu me chamo Pedro, tenho 21 anos e sou também do IFA e sou desenvolvedor e modelador 3D. Laurine. Oi, meu nome é Laurine Oliveira, eu tenho 24 anos, eu faço engenharia de computação na UFBA e eu sou game dev. Participei da parte de desenvolvimento do jogo como todo na Unity. Nesse momento, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o jogo, bom? E também que vocês falassem como eu posso encontrar esse jogo, onde eu posso ver, onde eu posso jogar, onde ele se encontra, onde ele está escondido. Eu quero saber como eu posso chegar até ele. Pronto, o principal é você ir no itch.io e aí procurar por Megabybox, que é a minha conta, é o meu usuário assim normalmente. O jogo tá lá, e aí quando você vai em Megabybox, você vai ver tipo Three Colors Adventure. E foi esse jogo que a gente desenvolveu em 48 horas na Game Jam Plus. Então, foi trabalheira, mas deu tudo certo. A gente passou e... Pô, felicidade, né? A gente tá feliz pra caramba. O itch.io é uma plataforma com diversos jogos indies, jogos digitais, que pessoas podem criar de forma independente e postam lá para pessoas jogarem. Essa plataforma tem milhões de jogos. Esse é um dos jogos que eles citaram, mas teve outros jogos que foram criados. Inclusive, você pode jogar os outros jogos que foram criados na Game Jam Plus Salvador. São 4 ao todo que foram criados. Você procura a Game Jam Plus Salvador
Lá no itch.io você encontra os 4 jogos. Mas que vocês falassem um pouquinho como é o jogo, como acontece, qual o tema, nesse sentido também. Pronto. O jogo a gente tenta retratar o racismo e a xenofobia de uma forma mais lúdica, sabe? Que a criança possa compreender e possa perceber, tipo, as questões, como que isso é errado e tudo mais. Então a gente trabalhou com os conceitos, trabalhou com escala de cores, e tudo no mundo vai mudando conforme suas ações, sabe? Desde a música do hub, as transformações, o hub principal vai mudando também, e suas ações geram impacto no mundo. Então você lutando contra o racismo, a xenofobia, gera um impacto, sabe? Então a gente quis retratar isso com os elementos de gameplay, você vai pegando novos poderes, você vai criando novos aliados, aí você vai criando novos aliados, você vai trabalhando em cima disso de uma forma bem lúdica, para que a criança entenda mesmo. E agora que a gente passou para a próxima etapa, né, da Kimi-chan, a gente vai trabalhar mais fases, colocar mais cores e enriquecer mais o enredo. A gente está com a proposta também de colocar o jogo em salas de aula, sabe? Para que as crianças possam aprender, os professores possam passar e que tem um material didático ali, algo mais lúdico. Esse jogo está disponível aqui embaixo. Você vai aqui embaixo, clicar no link, ou vai pelo link que eles fizeram, botar no Google e ser direcionado, e você vai baixar o material desse jogo. Quando você baixar, você vai ver que vai abrir o Night, que é onde a plataforma, o software onde o jogo está prototipado. Você abre e aí você começa a jogar, começa a vivenciar essa experiência. Vocês podem vir aqui contar quanto para eles, quanto para a gente, comentar aqui nos comentários, caso você esteja no que pode comentar, que tem algumas plataformas que não pode comentar, como no YouTube, vocês podem comentar, se estiverem ouvindo pelo YouTube. Mas caso estiverem ouvindo pelo Spotify, não. Mas caso estiverem ouvindo pelo Cashbox, vocês podem também. Como a gente está em 20 plataformas, a gente tem que dar a opção de vocês comentarem na que pode. Então, se vocês quiserem, você pode comentar que a gente vai responder se possível. A gente está sempre atento a vocês a conhecerem mais e também mandar feedback. Lá tem na página de outro, tem como mandar feedback e mandar mesmo uma sugestão para eles. Eles recebem a sugestão de quanto mais feedbacks para melhorar cada vez mais, eles avançarem cada vez mais durante o jogo. Avançar também nas fases, que vai ser bem mais difícil cada vez mais. A gente já recebeu alguns feedbacks em relação à resolução do jogo, porque o jogo em si só roda quando você está com 1080 por 1920, sabe, de resolução. Em resoluções mais altas, fica cortando o cenário, em resoluções mais baixas também fica cortando. Então a gente já está pegando os feedbacks para trabalhar na nova versão em cima, sabe? Então colocar tudo certinho, colocar múltiplas resoluções. Tudo que a gente viu que estava faltando, colocar para a próxima versão, sabe? E aí é o ideal, é trabalho. Então, assim que você jogar, você notar alguma coisa assim diferente e tudo mais, pô, manda pra gente, a gente quer te ouvir, sabe? É muito importante isso, tipo, pra gente, sabe? Outra coisa também que a gente quis colocar no jogo é um pouco do fator de dificuldade. Porque uma das nossas inspirações foi Super Meat Boy. E é um Precision Platformer, é um jogo de plataforma difícil. Então, a gente está ciente da dificuldade do jogo. E na próxima versão, a gente vai colocar 2 níveis de dificuldade. Uma que é mais prático, que vai ser só para você acompanhar a história mesmo, que pode ser passado em salas de aula. E a outra que é a dificuldade que a gente realmente pretendia, sabe? Um jogo difícil mesmo, aquele jogo que você chega a passar uma raiva gostosinha jogando, que nem Dark Souls, Super Meat Boy, Hollow Knight, sabe? Para vocês conhecerem mais sobre esse jogo e conhecer como foi o processo de produção desse jogo, lembrando sempre foram 48 horas, então eles correram contra o tempo. Geralmente, não sei se vocês conhecem, um jogo digital demanda um certo tempo para a criação de jogos, no mínimo um ano. Na maioria dos jogos, se vocês jogam aqui no celular, depende do nível de dificuldade, mas na maioria dos jogos, se for um nível muito fácil, dos jogos mais simplesinhos, pode demorar de 6 meses até um ano. Mas um jogo com cada vez mais complexidade, ele demora um ano, em alguns casos 2 anos, em alguns casos 3 anos. A gente me diz que alguns jogos até trazem lançamento
Isso acontece porque o processo de produção de jogo é longo e muitas vezes a equipe em si, que é necessário ter 9, 8 pessoas, só tem duas. Eu já conheci casos de jogos fantásticos brasileiros que eu tenho duas equipes, só tem duas pessoas na equipe. E aí você tem que se virar uns 30 com as duas pessoas na equipe, e nem sempre é possível. Eles se viraram uns 30, o total acho que foi 6 pessoas na equipe, 26, 7, e eles tiveram que criar em 48 horas. Então foi um processo bastante louco. Então eu queria que vocês... E ainda por cima, foram 6 pessoas desconhecidas. Ninguém se conhecia. Verdade. Então, todo mundo se conheceu ali na hora, sabe? Então, teve esse processo também. Então, a gente teve que se conhecer e teve que bolar o jogo. Isso, assim, vai bem, sabe? E fora Na que, correria. por exemplo, para mim e para Alessandra, foi nossa primeira Game Jam, nosso primeiro trabalho com jogos digitais. E aí foi muito novo, assim, velho. Muito louco, foi uma aventura mesmo, assim. E agora eu quero entender um pouco a narrativa. A narrativa do jogo, Pedro, eu queria que você me contasse. Eu sou jogador, agora o personagem principal, e como eu vou fazer para passar as fases e caminhar durante o jogo? A narrativa em si, me conte aí como foi, como as suas inspirações nesse sentido. A narrativa, a gente procurou pegar um pouco de conceitos de histórias infantis, sabe? Tipo, um herói solitário vê um mundo completamente acabado, um mundo onde que as pessoas são segregadas, sabe? Cada cor foi pro seu canto, cada cor ficou isolada em seu próprio reino. E o jogador, né, o personagem principal, não quer isso. Ele quer a harmonia, ele quer um mundo ali renando bonitinho, sabe? As pessoas felizes, interagindo entre si. Então, a gente quis pegar conceitos simples, só que que as crianças pudessem entender. Então, trabalhando em cima disso, a gente compôs primeiro 3 reinos, que foi o vermelho, o verde e o azul. É isso. Se eu não me engano. Vermelho, verde e azul. Foram os 3 primeiros. E a gente trabalhou em cima disso, sabe? Desses 3 reinos, o RGB, né? De computador e tudo mais. E a gente colocou elementos e instanciou algumas coisinhas ali. Então o jogador vai passando pelos reinos, ele vai acabando com todo o preconceito que existia ali, sabe? Seja na conversa, seja destruindo um orbe, que o vilão final do jogo, que ainda é um segredo, ele ainda não apareceu, mas tem tudo a ver. Então tem elementos de magia, tem elementos fantásticos, e a gente está querendo encaixar tudo isso. Então, foi um processo bacana, só que, novamente, como a gente tinha 48 horas para produzir tudo, é uma correria. Então a gente tenta manter tudo simples e dinâmico. Então o gameplay conta a história, você tá jogando ali, você vai pegando peças do enredo, sabe? A música também conta tipo, a progressão do jogo, tanto que o hub principal vai mudando conforme você vai avançando no jogo. Ele vai mudando, tipo, tanto em forma como na música. E esse foi um toque, tipo, sensacional, sabe? Uma parada de Foi gênio. massa mesmo. E o legal é que, assim, ele traz uma ideia que ela é muito... o conceito é muito legal, né? De inclusão e tal. Eu não sabia que ia ser assim, na hora eu fiquei até surpreso. Falei, caraca, vai ter um tema, então, pra gente fazer o jogo. E a maneira como as pessoas trabalharam ali, você viu que foram várias ideias, né, Pedro? No momento de concepção foram muitas ideias, mas as pessoas conseguiram encurtir dentro de um jogo digital uma ideia ali belíssima. Eu fiquei maravilhado com isso. Tem todo esse lance de quanto mais você avança, você traz novas cores para o mundo e traz novos sons e traz novas belezas, né? Realmente achei muito bom. Sou fã dessa galera aí, velho. E a gente teve que descartar várias ideias iniciais. E foi uma correria, sabe? A gente ficou umas 3, 4 horas só conversando para decidir, tipo, como que vai ser o jogo em si. A gente primeiro teve algumas ideias de trabalhar o racismo, na escravidão no Brasil, trabalhar algum jogo de época, trabalhar com sertões também. Isso foi tudo no início, mas era muito corre, sabe? Se a gente fizesse um jogo assim, a gente teria que ter uma pesquisa grande para embasar.
E a gente não tinha tempo para fazer essa pesquisa, sabe? Infelizmente, nenhum membro da equipe é historiador. Seria muito legal se tivesse um historiador envolvido, porque aí já facilitava. Só que como a gente tinha que trabalhar com o que tem. Então, foi correria, foi pauleira, mas foi um processo muito legal. E até a gente afinar todo o processo, todo o campo de ideia para chegar até ali, nossa! Foi muito bacana, né, Rapaz, Tarso? foi um processo, né? E a gente tinha ideias que a gente acabava gostando muito, só que acabava que a gente chocava com obstáculos assim. Vinha uma pessoa e falava: olha, tem essa questão aqui, é melhor vocês observarem isso muito bem. E aí a gente tinha que voltar ao início, voltar a outras ideias, era gostando e desfazendo e refazendo. Foi muito legal. E foi muito pouco tempo, né, velho, para ter uma ideia tão legal e curtida num jogo tão simples. Eu curti demais, velho. Sim. Aí, fica uma dica para quem tá ouvindo, que quer participar de Game Jam, nunca se apegue a uma ideia, sabe? Você pode ter uma ideia, tipo, maravilhosa, só que ela não é boa pra Jam, sabe? Porque é um tempo curto. Você tem que se ligar nisso, você tem que É ficar esperto, verdade. ó. É pauleira, é tudo no tempo. Então, pode vir ideia maravilhosa, pode vir conceitos maravilhosos, só que tu não pode se apegar. Tem isso. Então, Vocês fizeram exatamente isso. Eu com mentores e outros mentores, a gente tinha um grupinho que conversava. Eu fui um dos mentores da Jam Plus Salvador, e a gente conversava entre a gente, e algumas vezes a gente ia na mesa de vocês, interrompendo alguns casos necessários, um caso que for necessário, e algumas vezes vocês pediam dica pra gente quando era de áreas específicas, porque cada um era um nicho específico, e os mentores tinham mentores de todas as áreas possíveis, imagináveis. Então, o que a gente conversou muita gente, entre a gente. O jogo que vocês iniciaram logo no início, que é normal acontecer, tinha um personagem principal, mas você não entendia o objetivo dele. Ele sim passava uma história, uma mensagem sim, mas qual era o objetivo? Qual era o alcance? Qual era a imersão que o jogo vai pessoal? Que o jogo, mesmo que o jogo digital, o jogo simples de celular, ele passa uma imersão. Ah, ele é um jogo que você desce através como aquele jogo do Voodoo, da plataforma Voodoo, que tem vários jogos que agora já inventaram milhões de jogos vizinhos. Você desce numa. Como esse nome não, um tobogã. Em um tobogã. Se desce um tobogã ou você avança até o final, como acontece no jogo deles de Squid Games. Da brincadeira 1, 2, 3, com a bonequinha. Eles dois já criaram essas duas ações. Ou do tobogã. Ali conta a história. Mesmo uma história simples, se conta uma história. Mesmo que se conta a história que ele precisa de uma imersão no cenário. O jogador precisa estar sentindo que ele está dentro do pertencimento em si. Ele precisa pertencer, mesmo que seja algo, uma simulação. E o jogo de vocês, no início, atualmente não está desse jeito, a versão final, como vocês fizeram, isso melhorar nesse sentido muito vezes mais. No início, não dá para perceber que o racismo era o tema principal. Sem brincadeira nenhuma. Vocês fizeram mudar isso. Vocês fizeram isso para perceber no pitch, quando vocês fizeram chegar na versão final. Mas naquela versão inicial que vocês lançaram, a gente não dá para perceber. Sim, faz sentido, sim, fez sentido para toda a história narrativa, mas o público-alvo, que era crianças. E eu gostei desse sentido também, porque é um intuito de tratar um tema sério para crianças. E isso, para nível nacional, é interessante, porque é um público difícil de tratar, que pode ser uma dimensão, não somente deixa abranger o meio comercial, mas deixa fora o meio comercial. Você abre ela uma lacuna, né, para outros meios, porque os jogos que mais prosperam é um jogo que não mantém no mesmo público. Ele se diversifica quando tange a necessidade. Ele pode ter pode abrir mais possibilidades e ele se vende através das possibilidades. Claro que ele vai abarcar todo mundo, porque senão ele vira todo mundo e não vai conseguir. Não vai conseguir, eu vou dizer. Jogos que vão tentar abarcar todo mundo não vão conseguir. Ele vai parar e vai voltar e vai para o público principal. Claro, vai ter um público de comercial, mas sim você pode marcar os professores, envolver na parte da universidade. E isso é um intuito de vocês dois, você e outra equipe que ganharam,
É, até pode ver com uma coincidência modo, mas é modo em outras questões também, tem um pouquinho disso. Mas quanto mais o tema traz uma imersão, traz uma criticidade maior, permite que o jogador tenha uma reflexão maior sobre a temática, uma reflexão sobre o momento, sobre a percepção. E os dois jogos que ganharam essa próxima fase são os dois jogos que tratam sobre temas sérios. São serious games. Não sei se vocês conhecem o termo serious games. São jogos que tratam sobre temas sérios, que tem a versão de jogos digitais, jogos de tabuleiros, através de videogame, consoles, tem diversos jogos no mundo todo que tratam sobre temas sérios. Desde suicídio a temas como racismo e diversas outras temáticas. Os dois jogos passaram tratam sobre temas sérios. Então vamos frisar isso com cada vez mais jogos se desenvolvam nesse sentido, porque não são comerciais, não existe no comércio, não existe uma divulgação sobre isso. Por conta da minha experiência no IFBA, eu já tinha desenvolvido acho que 2 jogos sérios, sabe? O primeiro jogo que eu fiz no IFBA foi para ensinar matemática para crianças surdas, sabe? Então foi todo um trabalho, foi toda uma pesquisa que a gente fez e o jogo ficou muito bonitinho, muito fofinho e, nossa, supimpa, sabe? E aí depois, o segundo jogo que eu fiz no IFBA foi uma luta interna, que era um jogo que trabalhava sobre o câncer de mama. Era um jogo informativo e tudo mais, um serious games. E era muito bacana também. Tudo isso tá lá na minha página no twitch.io, que é o Megabox. Então, tipo, é muito genial você trabalhar assim e pegar, sabe? Então, pra Jan, a gente pensou nisso. A gente quis trabalhar de alguma forma que atrelasse tudo, sabe? Que encaixasse isso aí e que a gente passasse. Tanto que o personagem principal pode ser tanto homem ou como mulher. Não tem uma referência exata, sabe? Isso é para que o jogador se sinta mais incluído, independente do gênero, sabe? Então, tá ali. Então, nossa, é muita questão que a gente trabalhou que foi gostosinho de trabalhar. Teve também a forma que a gente foi implementando as coisas. Cada um pegou a sua função e foi fazendo por conta própria, sabe? Tipo, eu falava com o Tássio para ele fazer a música, eu tava ali na programação do personagem, a Laurine tava implementando as animações dentro da Unity, o pessoal tava fazendo o cenário, tava desenhando ali. Então, todo mundo foi muito... Sei lá, eles pegavam sua função Apesar e faziam, de né, a gente não se conhecer ali, né? Todo mundo meio que um confiou no outro e deixou o carro andar, né? E aí, essa questão de a gente trazer um jogo onde tem uma questão tão importante sendo abordada, né? Porque você vê que o grande mercado, ele não compra, né? Ele não promove jogos assim. A maioria dos jogos que você vê fazendo um sucesso estrondoso é um jogo que geralmente tem pouquíssima ou nenhuma mensagem ou alguma coisa a se aprender ali de fato, né? E esse jogo, quando eu vi esses caras fazendo essa coisa assim, de trazer essa ideia, e ele vai poder ser usado de tantas formas, né, Pedro? Vai poder ser usado numa sala de aula, vai poder ser usado numa palestra, num momento, né? Um jogo que pode ser usado socialmente também. Para mim isso foi novo também, porque eu não conhecia jogos nesse sentido, eu não sabia que... Quer dizer, tinha um conhecimento sobre isso, mas não sabia que as empresas, tipo assim, como a nossa, né, indies, iam se preocupar com isso, né? Eu pensava mais que, não, a galera indie vai estar querendo fazer jogos pro mercadão e tal, mas aí foi muito legal. A gente tem um mar dentro dos jogos que a gente não conhece, a gente vai se aventurando aos poucos. O jogo, como a gente conhece, o jogo digital, é só uma das vertentes. Atualmente existem diversas vertentes e diversos meios. Hoje pode se vender por muitos meios, por causa da Steam, hoje possibilita isso, e a Steam dá muita variedade para que a gente tenha jogos digitais. Agora tem o itch.io também, tem a parte da Twitch, que tem gente que vai divulgando jogos criados por eles próprios. Isso abre muito caminhos e canais de jogos. Quando você cria um jogo que pode ser universal, independe do idioma, qualquer pessoa para jogar, é muito mais prático. Porque ele avança além das fronteiras e ele passa informação além das fronteiras. Ele passa uma informação independente da cultura, independente do local. Tem jogos que têm esse poder de fazer isso. Não importa o idioma dele que ele passa.
Só que ele não tem um idioma fortalecido, não tem frases. Ele tem realmente um idioma inglês e aí segue a sequência. Tem diversos jogos que tem isso. Só que são jogos que não são tão conhecidos. Os jogos principais que vão ter, eles são conhecidos são jogos que são de tiro, Free Fire, mesmo o PUBG, até jogos de console que são o próprio PES, o FIFA. Por qual motivo? Tem um valor maior, tem um maior investimento, tem os jogos da Epic Games também, que são jogos muito bons, que é da Epic Games, tem da Root Games também, que no geral são jogos de tiro de ação, mas são jogos que têm um alto investimento e um alto tom de publicação. E aí eu penso que só existe esse mercado. Em diversos outros mercados, diversos outros parques aqui no Brasil também tem esses diversos outros mercados. Você precisa conhecer cada um deles e ver onde eles se encontram. E a intenção da Game Jam Plus Game Jam Plus é realmente dar voz e vez aos produtores independentes. O Ian Roshin, se não me engano, a pronúncia dele é esse, do criador do Game Jam Plus. A intenção dele, ele falou no Shark Tank, que ele fala, a minha intenção é dar voz e vez para todos os desenvolvedores que criam milhões de jogos todo mês, só que ninguém vê. Eu quero dar voz e vez. Eu quero chegar a um jogo que a pessoa nunca criou um jogo, chega no Publish é quem publica jogos digitais, que são os maiores publicadores de jogos digitais, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Eles geralmente patrocinam um jogo a ser criado e a ser publicado. É a forma mais, de certo modo, não prática de chegar, mas é a forma mais viável, geralmente. Não estou dizendo que é fácil chegar lá. Não é fácil. Muitas pessoas tentam parar no caminho, mas tem outros meios também. Mas é um dos caminhos que mais vocês vão se conectar diretamente a eles. A publishers e também investidores que vão poder investir cada vez mais no seu projeto, crescer cada vez mais. Fazer com que o projeto cresça cada vez mais. Então, o mundo de jogos é uma imensidade muito grande. E vocês só têm a aprender entrando nessa jornada desde agora. Vocês dois e vocês ouvintes também. Mas agora, a gente falando de ouvintes, falando de som, falando tudo isso, eu queria falar um pouquinho de Tasso. Como foi criar os efeitos sonoros, mexer, criar, como você já falou, a primeira vez que você criou uma efeito sonora de um jogo. Você já tinha habilidade nesse sentido de outras áreas, mas como foi criar todos esses efeitos sonoros de um jogo em prática? Qual foram as dificuldades? Qual foram o que você sentiu mais dúvida? Conte um pouquinho mais nisso. Rapaz, primeiramente, foi muito legal, muito divertido mesmo, assim. Porque eu sou jogador, né? Sempre joguei videogame desde guri. E participar desse processo criativo, dando ali a contribuição no que eu sei fazer de melhor, foi muito legal. Porque eu usei ali 100% da minha criatividade para fazer aquele trabalho. E, assim, em termos de dificuldade, o que eu encontrei de cara foi que eu não tinha uma placa de som para captar sons, né? Então, ali eu conversei muito com o professor Tarcísio Vaz, né? Que ele foi meu professor na universidade e tal, e estava sendo mentor no evento. E aí, ele me deu algumas ferramentas ali para polir o som, tirar ruídos e tal. Então, os sons que eu gravei no meu celular, joguei para o PC e fiz todo um tratamento de áudio ali, horas e mais horas de jornada. E alguns ali eu usei plataformas digitais como o MusicScore e tal. E aí teve o grande advento que foi a Alessandra, que é minha amiga também da universidade, ela aparecer do nada assim, tá, o pessoal da produção, não sei o quê. Aí eu peguei e falei, não, então ela vai trabalhar comigo, então vamos usá-la. Ela colou, e aí ela já fez algumas composições ali, ela é pianista, né, talentosíssima. Fez algumas composições e outras a gente fez junto. E aí deu no que deu, cara. Foi muito legal. E o Pedro que trouxe essa ideia de uma música que ela fosse progressiva, né? No lobby.
ela entra só com violão. E aí, conforme outras cores você passa de fase e outras cores são introduzidas no universo do game, ela introduz outros elementos na música do lobby também. Isso aí foi muito legal. Eu fiquei fascinado com essa ideia. É para passar uma sensação mais sensorial, sabe? Não é só cor, tá atrelado à música também, tá atrelado a sensações, sentimentos. Então, cada nova fase que você vai jogando, um novo instrumento é adicionado, sabe? Então, como o Tarcio falou, começa no violão, então aí você vai liberando, sabe, o violão. Depois passa pro piano, e aí termina com percussão. Então, quando você inicia o jogo, que você entra no lobby pela primeira vez, que tá um silêncio, sabe? Você chega ali, tá tipo só o barulho do vento no fundo. E aí tá aquela sensação, sabe? Oh, meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? E aí você entra ali na primeira fase, e quando você volta pro lobby, já tem música, sabe? E aí o lobby já tá diferente, já tem uma plataforma ali vermelha que é pra te auxiliar. E aí você vai passando para a próxima fase, vai passando, e quando você chega no final do jogo, tá completamente diferente, tá com piano, tá com violão, tá com percussão, sabe? O lobby fica grande, então dá um gostinho a mais, dá um tchan, sabe? Tem um tchan. Vocês mudaram isso durante o final, né? Que eu não percebi tanto isso na primeira versão. Também que a primeira versão como foi bem lançada. Mas eu não percebi tanto isso. É isso, a gente foi colocando bem sutilmente, sabe? À medida que foi colocando, a gente Não foi... deu para perceber tanto. Isso é interessante. Porque o jogador, ele percebe que está avançando, progredindo, mostra um progresso dele, e tem um feedback instantâneo, só que ele não percebe que isso foi feito de forma proposital, assim dizer. Ele percebe de forma automática. E aí, como foi a versão de forma automática, ele forma parte da vivência, parte do cenário dele. Então ele nem percebe que ele passou de. Às vezes ele percebe, mas ele vai perceber ao final. Então é uma surpresa. Isso dá uma experiência melhor para o seu jogador. Porque como ele chega no final, ele percebe que tem, aos poucos ele vai percebendo, e ele jogando várias vezes, ele vai perceber que não. Se jogar várias vezes, ele vai perceber, é normal. Mas a primeira vez que jogar, ele talvez não perceba de primeira. Ele vai perceber no final e tomar uma surpresa. Depois vai voltar e querer analisar isso cada vez mais. Perceber que esses Turning Points. O legal também é que assim, cada fase ela tem uma música específica, né? E cada música ela tem um elemento direto que a gente meio que traçou uma relação entre esse elemento e a cor que estava da fase. E é justamente esse elemento que é introduzido a cada fase é o que é acrescentado na música do lobby. Por exemplo, na primeira fase, a fase vermelha, a gente atrelou o vermelho a uma coisa quente, uma coisa de calor, de paixão, então a gente colocou uma viola ali para tocar, né? E uma viola bem caribenha, assim, né, e tal. E quando você passa da fase vermelha, começa no silêncio. Quando você passa da primeira fase, a vermelha, você tem aquele violão sendo introduzido na música do lobby. E aí você vai para a fase azul, você tem a trilha sonora que a Alessandra compôs, que é um piano. O azul é uma coisa mais fria, talvez algumas pessoas associam a tristeza e tal. A gente trouxe um piano tocando ali. E aí esse piano, ele é introduzido na música do lobby quando você encerra. E no final a gente colocou uma percussão ali, um xilofone mais ligado à floresta e tal. E aí é mais ou menos essa progressão que acontece. Deu para entender? É isso. Nesse momento, vocês contaram toda a história de quando fizeram esse jogo. Mas além do tempo, qual foram outras dificuldades que vocês tiveram na criação desse jogo? Bom, o principal, de cara assim, foi trabalhar na ideia. Como que a gente vai trabalhar na ideia de uma maneira concisa, sabe? Como que a gente vai afinar isso? Então, no início foi como a gente falou. Teve muita ideia boa, sabe? E aí era difícil. Às vezes a gente ficava muito apegado à ideia, não queria largar, mas infelizmente o melhor que tinha que fazer era soltar ela,
sabe? Então, trabalhar isso e ir afinando o roteiro também. A gente foi afinando, foi encaixando tudo certinho, como que a gente ia trabalhar os elementos dentro do jogo, sabe? A gente, felizmente, não teve nenhuma dificuldade com a Unity em si, com o ambiente de desenvolvimento, e acabou sendo algo bem fluido, sabe? Então, a gente foi trabalhando ali, foi encaixando, então deu tempo para encaixar quase tudo. Tarso chegou a fazer efeitos sonoros, só que quando já foi no final, a gente já estava muito esgotado, e aí começar a colocar ali na programação e tudo mais para encaixando os efeitos e ficar testando para que não gere nenhum bug depois, nossa, daria muito trabalho. E, tipo, já foi Não deu lá tempo, pro né? final, a gente já tava esgotado. É isso mesmo. E acho que a minha maior dificuldade foi bem difícil assim fazer os efeitos sonoros, porque foi o meu primeiro. Mas a gente acabou não conseguindo incluir a tempo ali, né? E a minha maior dificuldade foi justamente essa da placa de som, cara, porque é difícil quando você não tem uma placa de som, você gravar instrumentos e tal. E lá no meu caso, cheguei a gravar um piano, né? A primeira eu gravei um piano, e nesse piano eu tive que polir depois o som, tecla por tecla. Nossa! Aí o que aconteceu foi o seguinte, não, observe, eu poli tecla por tecla, passei, eu acho que o primeiro dia da Jam eu só fiz isso. E aí, quando eu acordei de manhã, eu escutei de novo o piano que eu tinha gravado, eu falei, não adiantou eu polir tecla por tecla, eu vou ter que gravar de novo e polir tecla por tecla. E aí, realmente. E aí foi isso que eu fiz. E aí depois a Alessandra chegou e o piano dela era bem melhor do que o meu, né? E aí eu pude a gente gravou as coisas melhores e aí foi bem mais legal. Vocês iniciaram toda essa experiência. E eu queria saber agora, no final desse momento final, que a gente está acabando esse episódio, qual dica, imaginem agora que o nosso ouvinte vão participar de um Game Jam na próxima semana. Tem uma semana para eles se prepararem. Qual dica vocês mandariam para eles? Pronto. Tem algumas, né? O principal que eu posso falar é não se apegue a ideias e se divirta, sabe, no processo. Porque não adianta você fazer um jogo e você não se divertir com ele ou não se divertir com o processo. Porque senão vai ficar um negócio estressante, vai ficar um negócio maçante, não vai ser legal de desenvolver. Então, o legal é fazer como que a gente fez. Todo mundo se divertindo, todo mundo rindo também, um resenhando com o outro, quando eu tava ali trabalhando, fazendo as funções, sabe? Então, tem um bate-papo legal com o pessoal da sua equipe, sabe? Conheça eles, queira... Porque você vai trabalhar com eles nos próximos dias, sabe? Então, quanto mais você conhece, quanto mais você tá trabalhando ali, nossa, é perfeito, sabe? É perfeito. Então, se divirta fazendo, sabe? E você, Tássio? Cara, eu acho que eu posso falar mais para as pessoas que vão lidar com som, né? E no início eu fiquei com bastante receio. Eu falei, caramba, eu não tenho tanta habilidade assim com as plataformas e com as DAWs, o que é que eu vou fazer? E aí o que aconteceu foi mesmo que eu meti as caras, tá ligado? Fiz, aprendi coisa pra caramba, assim, em 2 dias, foi como se fosse uma jornada de aprendizado, foi muita coisa que eu aprendi mesmo. Então, não tenha medo de aprender, tá ligado? É a melhor coisa que você pode fazer. Isso é muito importante, porque tem muita gente que entra na Jam e, tipo, nunca fez um jogo na vida, sabe? Nunca trabalhou com programação, nunca mexeu no Photoshop, e aí fica meio que perdida. Mas você não tem que se sentir assim, tipo, se sentir pra baixo, ou tipo, não consigo fazer nada. Não, tem o melhor, cara. Se você não consegue ajudar na programação, se não consegue ajudar na música, faça o roteiro, sabe? Tenta trabalhar no marketing, tenta fazer o pitch. Você sempre tem que procurar alguma coisa pra estar ali envolvido. Eu teve um colega nosso, Toda, que ele ajudou, ele chegou assim, sabe? Ele era da área de marketing e tudo mais, e ele tava meio que perdido sem saber. Só que ele acabou aprendendo a mexer no Illustrator, sabe? No final de semana. E aí tem arte do jogo dele
na versão final, sabe? Arte boa, o cara conseguiu, sabe? Isso é muito legal. Então é uma oportunidade enorme para aprender. Muito grande. E no final das contas, eu acabei adorando o resultado final. Eu fui jogar nos dias finais ali, eu fui jogar e falei, meu Deus, velho, que jogo massa. Assim, se eu não soubesse nada da história e pegasse e baixasse aquele jogo no celular, eu ia ficar lá jogando, véio, porque o jogo é muito divertido, muito viciante, viu? Os caras mandaram ver nessa parte aí, velho. Então, se divirta, acho que é a dica principal, né, Pedro? Se divertir é um processo legal, sabe? E outra coisa também é manter contato com as pessoas lá dentro, tanto com o monitor como o pessoal das outras equipes, porque eles estão ali, tudo bem, vocês estão competindo, oh meu Deus, mas tem como você manter amizades depois, sabe? Tem uma história engraçada nessa jam que, tipo, a pessoa responsável por me fazer entrar no mundo de jogos tava competindo comigo, tava em outra equipe, sabe? Rafael Alula. O cara, tipo, surreal, o cara é muito fera. Eu conheci ele com 8 anos de idade. Ele fez um joguinho, sabe? Apresentou na escola e eu fiquei tipo, meu Deus, tá pra fazer jogo. Meu Deus, eu consigo fazer isso, não sei o quê. E aí eu comecei a aprender, sabe? E aí encontrar ele lá na Jam, e, tipo, a gente competir e tudo mais, e ter essa interação com as outras equipes, é legal. Então, tipo, não é porque é uma equipe adversária que você tem que cortar totalmente os contatos, sabe? Não, conversa com o pessoal, tenta resenhar assim também, sabe? Porque é um momento que você tem para se divertir, criar uma rede de contatos, fazer network, sabe? Porra, é muito bacana. Como o Pedro falou, que a network vale a pena, vocês podem criar network nesse momento. Vale muito bem fazer trocas, vocês aprenderem cada vez mais. A mídia é para isso, vocês aprenderem a se investir cada vez mais, como eles podem falar. Mas eu queria saber aonde eu posso jogar esse jogo, onde posso encontrar o Tássio e o Pedro e também todos os oponentes. Posso encontrar vocês no Instagram, no Facebook, aonde? Me digam onde. E também me aplicam onde posso encontrar esse joguinho aí também. Pronto. Fala primeiro do jogo, Pedro. O nome do jogo é Three Colors Adventure e você pode encontrar ele no it.io, sabe? Muito bonitinho ali. E qualquer coisa, você pode me seguir também no Instagram, que é @megappox, sabe? Que vai ter ali o link com a página pro jogo, sabe? Tá ali na descriçãozinha do meu Instagram. Então, me segue lá no Insta, qualquer coisa assim, ó. E tá ali no perfil. E, Tássio, qual é o seu Insta, Tássio? Meu Insta é @TárcioPires com Z, certo? E lá você pode falar comigo, pode pedir dicas, pode aprender violão, pode fazer várias coisas, é isso. É um Insta muito legal. Sigam ele, conheço o trabalho todo deles dois, também dos outros. Todos os links e Instagrams vão estar aqui embaixo na descrição. Você pode descer e conhecer mais. E siga também o EI Games em Ação, que é o Instagram oficial do podcast Games em Ação. Isso para ficar sempre acompanhando quando eu tiver novo episódio. E aproveite. Acabou agora. Vai descer aí a tela e vai jogar. Aproveite, jogue logo, aproveite. Não deixe para depois. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã, não. Joga agora. Vai agora, desce aí, joga agora e passa as informações para eles. Por sinal, eu queria fazer uma pergunta agora secreta para você, sabe? Como foi a sua experiência de mentoria aí, tipo, nessa jam, sabe? Como foi a sua experiência de ser mentor? O que você achou? As outras equipes, como foi a função delas? E aí? Foi ótimo, no modo geral. Foi a primeira vez que eu fui mentor de uma Game Jam. Eu participei já de Game Jams, hackathons e já fiz eventos a nível local e internacional, nacional, na área de jogos digitais, na área de educação. Todas as 3 áreas eu já fiz. Então, como mentor, foi a primeira vez. Eu senti duas coisas. Foi interessante para a proposta que vocês sentiram dúvidas específicas. Apesar de vocês estarem iniciando e primeiro vocês fizeram um jogo, suas dúvidas são específicas, foram técnicas. Vocês tiraram dúvidas sobre questões técnicas. Vocês tiravam as dúvidas sobre voltar a trabalhar. Isso é interessante porque vocês têm um nível muito avançado de desenvolvimento. Apesar de vocês não perceberem isso no processo em si. Você só percebe isso depois. Vocês, por pura vontade, avançaram gradualmente. O que também foi interessante para mim foi as trocas de mentores.
Quase 100% dos mentores não conheciam. Eu acho que eu conheci 1% de mentores, eu passei a conhecer eles, e eram mentores de diversas áreas diferentes. Então, tinha mentores da área de música, que eu sou o seu Vaz, o Tássio Vaz, mas todos os outros que ele convidou não conhecia, da área de marketing e negócio na minha área, já não conheci nenhum, e tinha vários que eu conversa hoje, da área de 3D, que é uma área que eu não sei nada, eu sou ignorante nessa área de 3D, a área de design, de modo geral, eu sou ignorante, não me bote no meio, né, que não vai dar certo, não vai dar certo, nada disso. É mesmo, eles me ajudam bastante, o Marcelo, o Pedro, e toda a parte de 3D, e a parte de programação também é outra área que eu sou ignorante. Eu sei o mínimo básico para saber o que é programação. Mas pode programar que eu vou saber fazer um sitezinho, vou aprender na Tora. Mas não me importa programar, fazer SRI, esse Swift e as coisas todas, Python, Java, C++, todas as outras que existem, Ruby e várias outras que eu não sei mais o nome. Não me importo para isso. Mas eu vou aprendendo. Uma das trocas em si, até hoje eu converso com alguns, a Networks flui bastante. Conhecer vocês e conhecer o trabalho de vocês. Vocês podem inspirar cada vez mais pessoas e passar essa mensagem para pessoas. Foi uma experiência única ser mentor desse evento e poder participar da mentoração de vocês. Conhecer diversas pessoas dessa área diferente, conhecer vocês, conhecer o projeto de vocês. E espero que cada vez mais você projetos e cada vez isso leve para mais pessoas. Isso é leve, mas conheçam os jogos de vocês, conheçam outros jogos, que é essa a intenção. Se puder, compartilhe esse conteúdo para todo mundo. Vá lá, visite, conheça mais o trabalho desses dois e também dos outros participantes. E também ouça os episódios passados. A gente tem 57 episódios. Eu duvido que você não tenha ouvido os 57 episódios. Faça uma maratona, como você faz com umas séries. Aproveite, faça uma maratona, vai para uma semana e faça. Tudo bem que você vai passar mais de uma semana, porque dá mais de 24 horas já. A gente tem mais de 24 horas de conteúdo. Da 24 horas um dia, mas tem quase 48 horas. Aproveita para ouvir quando estiver programando, quando estiver ali na Jam, sabe? Aí, ó, o tempo voa. E aí também, com outros jogos que o Pedro me criou, que superou somente esse jogo. Ele comentou que criou os outros dois jogos. Joga também, aproveite. Conheça mais e trabalhe todos eles. Por hoje é só.